A paz do Senhor Jesus para todos vocês aqui, mais uma vez, eu, pastor Rogério Rocha, no meu canal, trazendo esse vídeo a respeito das 7 igrejas da Ásia. Quero trazer aqui esse conteúdo e quero trazer para os dias de hoje a igreja de Efésio, a primeira igreja que foi visitado pelo Espírito Santo de Deus, onde João escreveu. E aqui diz no capítulo 2, versículo 1, de Apocalipse: escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova o que dizes ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentiroso. E sofrestes, e tem paciência, e trabalha pelo meu nome, e não te cansaste. Agora no 4 aqui ele diz aqui: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E ele manda um recado para esses aí: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, o que odeia as obras do nicolaísta, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Tá bom, irmãos? Aí está o registro através da carta do apóstolo João para a primeira igreja da Ásia, ao anjo da igreja de Efésios. O que ele quis trazer para a igreja seria um elogio para aqueles que resistiam às obras que estavam acontecendo naquela igreja. E na igreja de Efésio foi infiltrado uma seita religiosa que se chamava Nicolaitas. Era um povo de controvérsias que tentava corromper os bons costumes da igreja, a fidelidade da igreja, a união da igreja com Deus, e trazendo aos seus costumes pagã e mundanismo, né? Nas suas atividades, a deusa a deusa Diana, a deusa Artemis também, que era considerada a rainha do céu. E o seu paganismo, o povo adorava, idolatrava e trazia os seus costumes mundanos. E começou a se filtrar no meio da igreja, corrompendo a igreja. E ali, irmãos, por causa disso, muitos começaram a perder a comunhão com Deus, esfriar e perder o primeiro amor. E foi aonde a preocupação de Jesus Cristo com a sua igreja, ele usou João para poder escrever esta carta para a igreja. E nós sabíamos, irmãos, que ali, naquele lugar, naquela convivência, até a passagem de apóstolo Paulo, né, como Demétrio ali, os próprios povo grego, aquela confusão por ele ter levado a palavra contra aquela idolatria daquele povo. E ali também o próprio João, ele passou a sua jurisdição nas 7 igrejas da Ásia Menor, levando a palavra de Deus, né? E aonde a igreja, através do pecado, do paganismo, através da idolatria, através dos seus costumes naquelas festividades pagãs, ele começou a se distanciar de Deus, começou a perder a comunhão com o Senhor. E a intenção do nicolaísta era convencer eles a viver, os cristãos, uma vida totalmente diferenciada, uma vida liberal, dentro daquele molde paganismo, naquelas festividades que ele trazia nos seus costumes daquela antiguidade. E foi aonde o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele falou com a igreja dele, através de João, repreendendo a igreja e elogiando Efésio por aqueles que resistiam às obras do Nicolaitas. E aqui está registrado que quando o anjo da igreja escreve a Efésio, ele diz que conhece as suas obras, ele conhece as suas atitudes. Diz quem? Jesus Cristo. E ele veio de uma forma, diz aquele que tem na sua destra
a 7 estrelas, quer dizer, aquele que traz dentro da igreja a unção do Espírito Santo de Deus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? E a sua destra, a 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são castiçais de ouro, que são a igreja do Senhor. São a tocha acesa, são as lâmpadas acesas, as lamparinas acesas que ilumina as trevas, o povo do mundo que está nas trevas, que traz a iluminação espiritual para o povo que está vivendo uma vida de trevas no mundo, sem conhecimento com Deus. E era a intenção do nicolaísta, era isso, era desviar a atenção do povo, a convivência do povo com o mundanismo, para trazer essa situação dentro da igreja, para que o povo não tivesse conhecimento da palavra e da verdade de Deus. E aqui ele diz a ti: conheça as tuas obras, o seu trabalho e a tua paciência, e aqui não pode sofrer os maus, e puseste a prova do que diz apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste ao meu nome, e não te cansaste. Esse daí foi o grupo de religioso que Jesus viu lá do céu as obras deles, uma obra fiel, uma obra compartilhada com a santidade, com a chama do Espírito Santo, com o avivamento da igreja. Aí ele diz também que ele era contra a outro certo povo, aquele que deixou de lado o avivamento, deixou o primeiro amor e foi se esfriando pelos convites, pelos ensinamentos dos falsos mestres, dos falsos profetas na igreja do Senhor. E trazendo hoje isto, o próprio Deus traz esta cobrança para aqueles que não vivem a comunhão com Ele, que deixaram o primeiro amor. E a cobrança que Deus faz é essa, aqui no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Quer dizer, Deus é contra, irmãos, aquele que deixa a santidade de lado por causa do pecanismo, por causa do mundanismo, por causa das festividades pagãs, dessas coisas malignas que trazem para dentro da igreja, fazendo a igreja esfriar, fazendo a igreja pecar contra Deus, não exercer mais a unção do Espírito Santo de Deus, para que Deus possa operar um milagre, a cura, a libertação, a salvação das almas, para que a chama do primeiro amor venha motivar a igreja a viver uma vida moral com o Senhor. O que o nicolaíta queria trazer era a imoralidade sexual, queria trazer até mesmo aquelas festividades pagãs, onde eles sacrificavam aquelas carnes, aquelas carnes eram oferecidas aos ídolos, e as pessoas tinham que participar e comer daquelas carnes. Então Deus contrariava, e Deus diz, lembra-te, Deus ainda diz para ele, lembra-te, da onde tem caídos. Deus repreende, fala, lembra-te, cuidado, se arrependa-te enquanto há tempo, quer dizer, enquanto não virei contra ti, irmão, enquanto a igreja, Deus não vem buscar a tua igreja, dá tempo de se arrepender. Olha para onde tu caíste. Você que está envolvido com o pecado, talvez não com o pecado de Nicolau, mas muitas vezes com esse espírito dos nicolaítas que está envolvendo a igreja hoje, usando as lideranças pastorais, usando os líderes ali da mocidade, contrariando a lei de Deus, não querendo pregar a verdade, falando que é o radicalismo, não pode ser pregado dentro da igreja, e ali até mesmo distanciando a essência, a veracidade de Deus na vida daqueles que precisam de aprender a verdade. Isso não é falta, às vezes, de conhecimento da palavra de Deus, não, irmãos. Isso é que eles trazem, perante a verdade que eles conhecem, as coisas mescladas para dentro da igreja do Senhor, as coisas mistificadas, para poder até mesmo justificar a sua forma fria e calculista dentro da igreja do Senhor, que não tem mais compromisso com Deus, trazendo o evangelho fácil dentro da igreja, as coisas imorais, os casal hoje, achando porque casou, Deus vai suportar suas atitudes imoral dentro do relacionamento sexual
com mácula, trazendo as coisas malignas em vossos corações, a vaidade entre o seu corpo, a imoralidade, e achando que Deus vai abençoar um casamento desse, irmãos. Irmão, um casamento desse já está amaldiçoado, porque o crente tem que viver um relacionamento moral, tem que viver uma vida santificada diante do Senhor, um comportamento básico da palavra de Deus. E aqui veio a cobrança, sim, se arrepende enquanto não venho buscar a minha igreja, não é verdade? E ele ainda elogia, olha, eu sou a favor de ti que resiste a essas atitudes do nicolaíta dentro da igreja, desses falsos apóstolos, desses falsos mestres, trazendo esses falsos ensinamentos. Eu também odeio essas práticas do nicolaíta, quer dizer, essas práticas mundanas que estão trazendo para dentro da minha igreja, não é verdade? E ele diz ainda, olha, tem um prêmio para aquele que resistir. Agora, só que ele diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E aquele que ouvir o que o Espírito diz à igreja e obedecer, ele diz aqui, ó, aos que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quer dizer, é viver com Cristo a eternidade e a salvação. Irmão, se liberta dessas práticas mundanas. Para de trazer para o teu ministério a vaidade, o pecado no teu corpo, procurando ocasião para justificar a sua maneira de viver, contrariando o amor de Deus, onde Deus fala, olha, quando ele fala que eu tirarei do meio de ti, não é verdade? Que eu tirarei do meio de ti é o que? É a essência de Deus. A 7 estrelas que ele quer dizer. É o Espírito Santo do Senhor. Onde Deus, tirando o Espírito Santo de Deus, quer dizer, o próprio Deus afastando de dentro da igreja, não podendo operar os milagres, a cura, a libertação, a salvação das almas, a alegria da chama do Espírito Santo avivando os corações, fazendo-nos resistir o pecado. É só através do Espírito Santo de Deus que nós vencemos o pecado, vencemos a frieza espiritual e voltamos ao primeiro amor de Deus. Deus está dando oportunidade para você, crente, a se arrepender, a se converter, a dar ouvido à palavra de Deus, à essência do Espírito Santo de Deus, para que nós vivamos uma vida totalmente abençoada, cheia do Espírito Santo de Deus. Se você vê lá no livro de Isaías, lá no capítulo 61, onde o próprio Deus usa o profeta Isaías para falar que ele enviou o Salvador, aquele que veio trazer a cura, aquele que veio trazer a libertação, aquele que veio tirar os presos dos seus cativeiros, que veio libertar da garra de Satanás, desse mundo de sofrimento e de dor. E esse próprio Deus, Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, ele nos dá esse poder, essa autoridade, para nós expulsar esses demônios da nossa vida. Quantas pessoas estão perdendo a conexão com o Espírito Santo de Deus, com Deus? Vai dentro da igreja sem motivação, o coração dele já está lá fora. O próprio celular também é a base infiltrada dentro da igreja. A pessoa, em vez de desligar o seu celular para ouvir a palavra de Deus, enquanto está sendo revelada a mensagem da palavra de Deus, estão ouvindo um hino de louvor a Deus, o salmo, diante a palavra de Deus, muitas vezes está ali recebendo telefonema, notificações, sai de dentro da igreja sem reverência, para dar lado, para dar até mesmo prestígio e privilégio àquela notificação, aquele telefonema que a pessoa recebeu, deixando da conexão com o Espírito Santo de Deus para conectar com o mundo, para conectar com as coisas dos seus interesses pecaminosos. Irmãos, procura entender, buscar a palavra de Deus. Veja o que Deus tem para oferecer para cada um de nós. Deus está dando oportunidade para nós. Igreja de Efésio, se arrepende, volta ao primeiro amor, deixa o nicolaíta de lado. Esses que estão trazendo dentro da igreja, que são os nicolaítas, que são falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que estão trazendo dentro da igreja o mundanismo, o evangelho fácil. Deus trará uma cobrança sobre a vida deles nos últimos dias. Eles serão cobrados por Deus. E vocês, querem ser cobrados também?
por aceitar essa forma de viver, essa forma ilegal. Irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos se relacionar com Deus, conectar com o Espírito Santo de Deus e viver uma vida honesta, digna, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus, porque as almas precisam de homens e mulheres valorosos que prega e vive a verdade. Oramos a Deus. Deus poderoso, Deus de poder e graça, entre nesses corações, liberta essas almas, ó Pai, que estão presas, meu Pai, ali, Senhor Jesus, nesse laço, Senhor, que os nicolaítas ali aprenderam até mesmo e trouxeram esse paralelo junto com Balaão, que não pôde condenar aqueles que é verdadeiro, aqueles que servia a Deus com sinceridade, mas trouxe um tropeço para o povo de Israel, fazendo a moral, o moralismo sexual, trazendo até mesmo a contaminação nas suas festas, nos ídolos oferecidos às carnes e se contaminando sua vida. Liberta esse povo dessa maldição, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Aviva a tua igreja nesses últimos dias, amém? Irmãos, você que gostou desse vídeo, dá um like aí, e você mesmo se inscreva, você que não inscreveu no canal do pastor Rogério G. Rocha, e dá sua notificação ali, toca no sininho ali, para que as notificações a cada vídeo cheguem a você. Que Deus abençoe e fica todos na perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até em breve no próximo vídeo.